normal um casal não se falar todo dia? Meu coração, você já sabe a resposta. Não é normal um casal não se falar todos os dias. Não é normal. Entretanto, tem um parênteses aqui para falar para você. Provavelmente não é isso que tá te incomodando. É vocês não se falarem todo dia. Mas é a consequência disso na sua relação, não é não? Então vem comigo que eu vou te explicar o que está acontecendo e como você pode resolver. Olá, meus corações! Se você ainda não me conhece, eu sou Renata Tamus e eu ajudo você a manter o seu relacionamento de casal. Falar que é comum, assim, você ficar dias sem falar com o seu companheiro, não é comum. Mesmo que vocês morem em cidades diferentes e às vezes até quando vocês moram na mesma casa e ficam um tempo sem conversar. Não é muito comum. Isso é um sintoma de que alguma coisa não vai bem na relação. Claro que eu não sou o tipo de pessoa que vai falar pra você que o casal tem que ficar grudado o dia todo, que o normal é vocês se amarem todos os dias, ficar aquele grude, porque eu não acho que seja normal, tá? Inclusive, tem vídeo aqui no canal sobre dependência emocional. Corre lá pra você assistir, que você vai ver se você se encaixa ou não na dependência emocional, tá bom? Mas o fato é o seguinte, não é normal também que o casal fique tão desconectado. O que eu quero dizer com desconectado? É isso que depois de uma briga fica dias sem conversar, ou que é um entra e sai, sabe, da casa, mas é como se você fosse um abajur, se fosse um nada. Isso daí definitivamente não é uma coisa normal. Mas eu quero que você comece a olhar para isso e não para se desesperar, mas para entender que isso é um sintoma de que alguma coisa não vai bem. E quando a gente tem a consciência que uma coisa não vai bem, o bom disso é que a gente tem agora o poder de ação, o poder de fazer alguma coisa diferente. Então, lógico, eu não gostaria que você estivesse nessa situação. Mas já que tá, vamos ter consciência? Já que tá, vamos entender o que está acontecendo e qual vai ser o seu poder nisso tudo. O fato é que, geralmente, quando existe uma desconexão assim, um fica esperando muito o movimento do outro. Vou te falar o que 99% das vezes acontece. 99% das vezes é o homem que acaba, ficando mais no movimento dele, e a mulher fala assim, eu vou falar. Vou esperar ele vir. Afinal de contas, vamos esperar a reciprocidade, vamos esperar ele dar o próximo passo. Nada de ruim nisso. Entretanto, se ele tá dando menos e você começa a dar menos na relação, meu coração, menos é menos. Ela é péssima de matemática. Ou seja, quanto menos você oferecer, menos você também vai dar. Eu não acho que a solução seja você simplesmente fingir que nada está acontecendo e ficar aí plena esperando o movimento dele. Eu acredito que você tem que qualificar que é importante que você faça uma das duas coisas. Primeiro, ou que você faça o movimento de estar ali mais disponível, mas quebrar aquele gelo para vocês se aproximarem. Ou a segunda coisa que você pode fazer é expor para ele um problema que você percebe. Que também acontece de às vezes existir o problema e o outro não se dá conta que existe um problema. Então, pega esse espírito da coisa e faça isso. Você tem que resolver. Ou você vai expor, ou você vai atrás de se conectar mais com ele. Mas o fato é que precisa de uma ação sua. Não é você ficar parada, assim, só desejando, rezando, que seja, que as coisas vão mudar. Você tem que realizar em você que para alguma coisa mudar, você tem que se movimentar, tá? Dito isso, eu quero te dar 3 passos bem simples para que você comece a aumentar a conexão entre vocês e diminuir esse elefante branco entre vocês. Para isso, a primeira coisa é entenda o problema, não crie um. O que é isso? Eu quero que você compreenda o que exatamente está acontecendo. Qual que é o problema real? Por que eles se afastam ou por que vocês se afastam, melhor dizendo? Porque vocês se afastam depois de uma briga? Por que vocês ficam dias sem conversar? Então comece a entender o problema. Qual o problema que existe aqui? Você pode entender esse problema você mesma fazendo análise ou convidando ele para pensar junto com você. Quando eu falo para você entender o problema e não criar um outro, eu quero que você esteja focado assim. Olha, nós nos afastamos, isso é um fato. O que acontece que tem esse afastamento? Você vai ficar aqui focada na solução e não em criar outros problemas, tá? Então concentra.
comece a pensar o que nos faz ficarmos tanto tempo sem nos falarmos. E aí não é para colocar a culpa em ninguém, tá? Ah, não, a culpa é dele, a culpa é minha. Não, é para entender o que acontece. Essa é a pergunta. Segunda coisa importantíssima. Entendido o problema, agora você vai entender qual que é a sua responsabilidade nesse problema. Então, entendi o que acontece que faz com que a gente acabe ficando dias sem nos falarmos. Aí agora eu vou pensar, qual é a minha responsabilidade nisso? E olha, não é pra você sair pela tangente nessa hora não, tá? O que é sair pela tangente? É você falar assim, não, eu não faço nada, é ele que tem que melhorar. Claro que é Arthur que tem que melhorar, ninguém falou que não tem. Mas se você não tiver uma autorresponsabilidade, essa relação nunca vai melhorar. Você sempre vai ficar ali vítima dele, esperando que ele melhore. Arthur, aí ó, arregaça as mangas e faz a sua parte. Terceiro passo tem muito a ver com o segundo passo, na verdade. Uma vez que eu tenho autorresponsabilidade sobre aquilo que está acontecendo na minha relação, eu imediatamente mudo a minha postura. Em vez de eu ficar numa postura de vitimismo, de ficar querendo achar um culpado ou apontar o dedo, falar que ele é o grande responsável por todas as mazelas que acontecem na minha relação, na nossa relação, né? Porque nessa hora é nossa. Então, assim, em vez de cair como vítima, você começa a ter uma postura que eu chamo de postura mais adulta. Você começa a pensar como eu posso contribuir para que essa relação tenha uma solução. Essa é uma mudança de postura fundamental. Então, mude a sua postura. Se tem algum resquício de vitimismo, sai disso e comece a pensar na solução. Então, é primordial que você mude a sua postura, que tenha uma postura que eu chamo de postura adulta. E eu quero acrescentar algo mais. Corações, é muito comum mesmo que uma relação tenha altos e baixos, que às vezes a gente fique com ódio do coleguinha, sabe? Fica querendo esganar ele. Isso é comum, acontece. Mas o que não é comum? Não é comum que na relação tenha muitos baixos, ou seja, que tenha muitos movimentos de repulsa, de afastamento, de pouca conexão. Isso não é comum. Então eu quero que você, não é que você vai problematizar tudo vai ser um problema. Não é isso. Mas eu quero que você comece a olhar para as coisas e pensar, olha, tem coisa que a gente tem que qualificar, tem coisa que a gente tem que olhar e colocar uma importância nisso. Então começa a pensar, se está existindo esse distanciamento entre a gente, como eu posso criar uma conexão? Como a gente pode se reaproximar? Sempre o pensamento na solução. E falando em solução, corações, eu quero dar uma última dica, que é o meu curso Conversa Eficiente. Eu sei que às vezes é muito difícil a gente falar para a pessoa. Eu sei que é muito difícil a gente colocar em palavras, organizar em ideias o que a gente está sentindo. Falar para o outro exatamente o que se passa dentro da gente. E aí, isso pode ser a chave de diminuir esse abismo entre vocês. E foi por causa disso que eu criei o curso Conversa Eficiente. O link está aqui embaixo para quem quiser saber mais e fazer parte da nossa turma. Ok? Que não é natural também que o casal fique tão desconectado com tanto... Aqui, o nariz estava... Perdi o que eu tava falando.